A próxima pergunta é a relação, né, da repressão das mulheres e a relação à população. Por que se escolheu a questão do aborto, né? A questão do aborto ela já é um problema antigo em relação à igreja, né? A igreja vem numa campanha em relação a esse problema muito grave, assim, muito antigo, já é um negócio, vamos dizer assim, ele entra naquela discussão do problema da vida. Então, se você entrar com uma pessoa que é religiosa, ela vai querer discutir se você tem ou não, se você deveria analisar ou não a questão de se você tem uma vida e pá. Que é exatamente a discussão que eu coloquei logo no começo da intervenção, que você não deveria analisar, não deveria analisar se é bom ou ruim, mas o problema é que as mulheres estão morrendo. E a conexão em relação às mulheres e à população, como reprimir, porque na verdade as mulheres são 50% da população. Se você já reprime, consegue colocar 50% da população numa situação de submissão a outra, você tem que reprimir também a outra. Você já teve uma vitória em relação à população. Você vê que, por exemplo, hoje você tem uma campanha repressiva em todas as linhas, né? É a mulher, é o problema do cigarro, é o cinto de segurança. É uma campanha repressiva em geral. A tentativa é colocar a população sob pressão. E você reprimindo uma parcela e colocando essa parcela sob o controle da outra, você reprimindo a outra, você tem um controle, vamos dizer assim, da população toda, né? Quer dizer, uma tentativa de facilitar e ampliar essa repressão. Bom, no caso da menina que foi estuprada e que um negócio verdadeiramente absurdo, né? De fato, a esquerda não se posicionou, nem vai se posicionar porque a esquerda está na mão do governo. Não tem diferença. Por isso que eu citei esse problema que aconteceu agora no ato do dia 30. Não tem diferença nenhuma. A esquerda defende a política do governo. Então por isso que ela não faz nada, não fala nada, você não vê manifestação nenhuma, um caso verdadeiramente absurdo, você não vê manifestação nenhuma na esquerda. Exatamente por isso, não tem diferença na política. É um palavreado diferente para defender uma única política, que é a política de favorecimento do governo e do governo que defende os empresários, os latifundiários, a igreja. Quer dizer, é uma política de total submissão aos setores da igreja e da extrema-direita. Mais perguntas? Mais alguém? Mas eu queria saber se você acha que com o aprofundamento da crise, a gente está vendo aqui praticamente no mundo inteiro, tem muita mobilização, o pessoal está revoltado com a situação, né? E o aprofundamento da crise, finalmente, também vários governos bastante reacionários estão sendo substituídos por governos mais de esquerda. Se você acha que essa política da igreja, ela, assim, qual que é a possibilidade de ter um sucesso? Né? Se você acha que ela tem um futuro, né? Porque você vê o pessoal mais se opondo a essa política, cada vez mais se opondo à política repressiva em geral, né? Tanto essa questão da ocupação do exército nas favelas e toda essa política que o imperialismo estava adotando mais de força, né? Contra as populações do mundo todo. Não acho que é. Eu acho que é mais uma tentativa de conter do que de ser muito vitorioso nessa política. Eu não acho que vai ser vitorioso nessa política hoje. Você vê que no geral, como você mesmo falou, no geral não tem uma vitória da direita, mas a direita ela vai para cima com força exatamente para tentar fazer com que o movimento de mulheres, o movimento operário em geral e outras questões, ele fique na defensiva, se desorganize, porque aí ele tem que se organizar, tanto do ponto de vista político geral, ele tem que se reorganizar, você vai ter que explicar, quer dizer, já é uma confusão. Mas isso não quer dizer que ela vai ser vitoriosa, ela só está tentando dispersar o adversário. Mas o fato é que o adversário está se fortalecendo demais, o movimento operário está se fortalecendo demais. Quer dizer,
a gente vê cada vez mais mobilização, a crise é muito profunda e o movimento operário ele tende a se manifestar. Então, na realidade, é um mecanismo para tentar evitar que essa mobilização seja mais rápida e maior. Mas não que ela não vá acontecer, ela vai acontecer independente da vontade deles. E eles sabem disso, por isso que eles fazem. Mais alguém? Fazer alguma pergunta? Como você expôs aí, o imperialismo, a Igreja Católica, eles têm uma política muito clara de atacar os direitos das mulheres, né, nos seus próprios países, nos países atrasados como o Brasil. Né? Mas, por outro lado, a gente vê que o imperialismo tem uma linha de ataque a países que, em algumas circunstâncias, se opõem ao interesse do imperialismo, como países do Oriente Médio, como o Irã, como outros países que são dominados por outras religiões que não a religião católica, né, como países muçulmanos, islâmicos. O imperialismo ele tem a linha de, digamos assim, atacar esses países porque eles não dariam os direitos para as mulheres, né, porque as mulheres lá não teriam os direitos democráticos, né, e que de fato não tem mesmo. Né. Então ele coloca a seguinte posição, né? Você, enquanto defensor das mulheres, teria que apoiar a política imperialista, porque a política imperialista seria a única defensora das mulheres, contra, por exemplo, um país como o Irã. Qual que deveria ser a posição do movimento de mulheres, do movimento operário socialista, nesses países, né, que é colocada essa dicotomia, né, que você ou apoia o imperialismo ou apoia esses governos religiosos que também atacam as mulheres? Você não tem que apoiar o governo, mas você tem que ser contra totalmente imperialismo. O fato de você apoiar determinada medida não quer dizer que você apoia, por exemplo, não quer dizer que você apoia o Saddam Hussein, mas você não tem que ficar a favor do imperialismo por causa disso. É como a posição da igreja. A igreja também fala que ela defende a vida. Só que os padres são pedófilos. 100 mil estão sendo acusados de pedofilia nos Estados Unidos no processo. Então, falar é grátis, né? Você pode falar. É uma campanha que eles fazem. Mas isso não significa que você defenda essa mesma política. Você, como setor revolucionário, você tem que